a gente precisa entrar nesse barco, sabe? Vamos então nesse barcão, mas vamos de uma maneira que a gente consiga, né, trabalhar da melhor forma possível. Trabalhar com ciência hoje no nosso país é um desafio, né? Por conta de tanta coisa que a gente passa e enfrenta. Oi, Camila, Olá, tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo jóia, bom? você? Tudo Tudo bem. bem. Então, aí surgiu esse convite da Jaque, da Melissa, eu fiquei muito feliz. E aí, como eu tenho amigas muito talentosas, como as duas e como a Camila, eu pensei, bom, considerando a situação que a gente está, né? Essa situação aqui, essa pandemia, que todo mundo fica assim, meu Deus, né? A saúde mental fica complicada, a ansiedade bate forte, somado a todas as sobrecargas e a rotina que é a pós-graduação, a graduação. E como eu conheço a Camila de longa data, desde os 12 anos de idade, eu sei o quanto ela é capacitada e uma pessoa ideal para falar sobre esse assunto, porque ela é muito dinâmica e muito bem-humorada. Eu acho que essa é a melhor qualidade da Camila. E se vocês, né, aproveitarem, assim, trocar ideia com ela, porque ela é uma profissional incrível que se formou em psicologia na Unicentro, né, fez um mestrado em desenvolvimento comunitário, atua hoje como professora de saúde mental e ela trabalha, né, no Centro de Atenção Psicossocial aqui da nossa cidade, em Ponta Grossa, então ela tem muita experiência, muito know-how sobre isso. Sem falar que ela é uma pessoa multitarefa, tá? Ela canta, ela se envolve em mil tarefas, acho isso muito bacana. E sou muito orgulhosa e fiquei muito feliz dela ter aceitado o nosso convite. E aí agora eu vou ficar aqui quietinha e deixar ela contribuir com vocês e eu vou aqui mediando a conversa, tá joia? Obrigada mais uma vez, Camila. Imagina, obrigada. Ah, acho que essa internet que não está colaborando. Mas vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, como a Marissa já me apresentou, meu nome é Camila. Eu vou ter que corrigir, hein, Marissa? É que a gente não quer entregar a idade, né, amiga? Mas a gente se conhece há muito mais do que 12 anos, meu Deus. E a gente tem uma caminhada super interessante, né? A gente é, conviveu, né, junto aí no momento da escolha, inclusive das nossas caminhadas profissionais, né, Marissa? Nunca esqueço que você queria psicologia e eu queria farmácia. Lembra que tinha uma feira na escola? E todo esse processo da escolha, né, esse processo de depois da graduação, o que fazer, para onde ir, com quem ir, né? E acho que hoje, assim, né, a gente na docência consegue se ver, né, nos alunos aí e perceber o quanto que esse é o momento, assim, que é tão desafiador, né, tão importante, porque a nossa carreira profissional, né, uma escolha que a gente faz, que a gente pensa que vai ser para o resto da nossa vida, mas que ao mesmo tempo, né, serve como um paradoxo, né, pode ser tão boa, né, trazer tantos bônus, mas também tem questões difíceis aí que a gente percebe, né, e que faz com que as pessoas hoje adoeçam dentro da academia, né? E aí que é uma questão que a gente traz para discussão hoje, e eu fico muito feliz de você lembrar de mim e para a gente poder dividir esse momento. Bacana, eu fico muito feliz de você ter topado. Ah, não Acho que você pode tem contar muito comigo. a contribuir aqui para o pessoal que se interessa, né? Enfim, vamos lá. Você tem alguma coisa que você queira falar já de antemão? Eu separei algumas perguntas que as pessoas foram fazendo. Eu vou deixar bem livre para você abordar, né? Que você tem muito mais expertise que eu no tema, mas eu só tenho umas perguntas separadas aqui para a gente ir discutindo, caso você, né, não comente sobre isso, que só algumas pessoas comentaram. Como é que você prefere? Olha, eu acho que dá para a gente ir fazendo as perguntas e conversando, assim, e vou falando. Joia. E aí as pessoas que estão já online vão perguntando também, fiquem à vontade para fazer algum É, comentário, verdade. para fazer uma sugestão, uma crítica, xingar. Mas pode ir também perguntando, eu vou lendo aqui e vou encaminhando essas de hoje. Beleza. Uma das primeiras perguntas que surgiram para nós foi em relação à demanda. Ih, Camila, travou? Será que você está me Eu tô te ouvindo? vendo, eu tô te ouvindo. Ah, Pronto. tá. Tô Então vendo, tá. tô.
Uma das primeiras perguntas que surgiram para nós foi em relação à demanda de trabalho. É que na pós-graduação e na graduação tem uma demanda muito grande de trabalho e de comprometimento e de apresentar resultados. E agora, somada a essa situação que a gente está, né, da pandemia, trabalho em casa, home office e todos os cuidados, como é que fica a saúde mental? Como é que a gente mantém a nossa saúde mental em dia? Muito, muito boa pergunta para começo, né? Eu acho que assim, a pergunta principal é, né? Será que antes a gente, né, já conseguia ter saúde mental, né? Porque o que a gente percebe assim, é que as pessoas elas têm adoecido e agora, pela questão da pandemia, isso tem aumentado de uma forma muito exponencial, assim, né? A gente que está no serviço de ponta, a gente percebe o quanto tem chego de demandas de pessoas que, né, têm adoecido ou têm piorado já, né, a questão aí da saúde mental. E a saúde mental, ela é um tema muito delicado, as pessoas acabam não conversando muito sobre, né? As pessoas têm um certo preconceito, um certo estigma, quando se fala de saúde mental, da figura de um psicólogo, de um psiquiatra, porque o que acontece? Né? As pessoas remetem muito a uma ideia da loucura, né? Uma ideia do sofrimento, uma ideia da tristeza, como se isso fosse algo muito fora da nossa vivência. Né? E eu sempre pergunto para as pessoas, quem ser humano, né? Nós estamos em várias pessoas aqui, nunca sofreu por nada, né? Ou nunca ficou bravo, ou nunca ficou nervoso com alguma coisa. A gente tende a olhar a saúde mental como se fosse algo fora de nós, né? Mas quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando da nossa saúde emocional. Todos nós temos emoções agradáveis, desagradáveis, e a forma como a gente lida com essas emoções que é o fundamental, né? Que vai determinar se a gente vai ter aí uma qualidade de vida ou não. E as pessoas, elas têm uma séria dificuldade em lidar com o sofrimento, né, com as suas dificuldades, porque entendem isso como algo ruim. E não é ruim, né? O sofrimento, ele faz parte da vivência de qualquer pessoa. É uma experiência e faz parte da história, né, de qualquer pessoa da face da Terra. E quando a gente entende esse sofrimento, a gente consegue falar de uma maneira muito melhor dele, a gente consegue, inclusive, trabalhar melhor, né? E hoje a gente tem notado assim, que as principais demandas em relação à saúde mental e a questão da pandemia, que estão relacionadas também ao contexto acadêmico, é a questão da ansiedade e a questão da tristeza, né? E da depressão. Então, né, considerada inclusive como o nosso mal do século. E a ansiedade, ela pode ser uma amiga, né? Nossa, porque ela tem uma função vital na nossa vida de nos preparar, né, para o perigo, né, nos deixar alertas, deixar o nosso corpo, o nosso organismo preparados, né, ela acelera o nosso corpo para que a gente responda de uma maneira rápida, né, se eu, né, preciso fugir, se eu preciso agir rapidamente, né, a ansiedade, ela tem essa função, mas infelizmente a gente tem deixado essa ansiedade, né, tomar conta da gente em momentos onde ela não deveria aparecer, né? Ou não acolhê-la quando ela aparece, né? As pessoas ficam desesperadas porque elas estão ansiosas, mas é natural que diante de uma cobrança, diante de uma mudança, diante de uma situação diferente da minha vida, né? Diante, amanhã eu vou lá defender minha tese. Tudo bem, eu tô super ansiosa, né? Porque é um momento que eu, né, tô preocupada, é um momento que é importante para minha vida. E quando a gente começa a entender que a ansiedade, ela é um mecanismo natural, né, e que ela precisa aparecer de vez em quando, a gente começa também a trabalhar melhor com ela, ter uma melhor relação, né, com a própria ansiedade. O que as pessoas têm dificuldade hoje, a gente nota principalmente no meio acadêmico, que toda vez, diante de uma dificuldade, diante de uma situação onde a gente precisa responder emocionalmente, a gente fica preso, porque a gente não se dá ao luxo de sofrer, né? As pessoas têm medo de sofrer. E o medo de sofrer deixa a gente ansioso, né? As pessoas têm medo de se frustrar, têm medo de que as coisas saiam erradas, mas a gente não tem o poder de fazer com que as coisas saiam como a gente quer, né? E quando a gente começa a trabalhar também com essa consciência, né, desse autocontrole, né, dessa coisa de sempre o pensamento estar preso aqui naquilo que é do presente, que é do agora, que é o que de fato eu posso fazer, que eu posso mudar, que eu posso melhorar,
a gente também consegue trabalhar de uma maneira muito melhor com as demandas, né? E aí, entrando agora na tua pergunta em questão, toda mudança de rotina, ela gera né, alterações comportamentais e emocionais, isso é natural. Em relação ao confinamento, né, já saíram várias pesquisas, né, a USP, que, né, foi aí na frente e fez algumas pesquisas relacionadas à questão das funções cognitivas dentro da questão pandêmica, né? E há uma alteração significativa na atenção, na concentração, né? Porque as pessoas, elas entendem a questão do confinamento como uma punição, né? A gente está Uhum. como um Aham. ratinho pretinho, né? E aí essa reação à punição, ela pode ser muito maléfica, né? Então, trabalhar com a pandemia, né, trabalhar dentro da pandemia, produzir dentro da pandemia, é entender que esse é um período transitório, que esse é um período que, né, logo se organizará e logo passará. Mas as pessoas, elas entendem todo esse movimento como uma punição, e isso faz com que as pessoas se sintam mais ansiosas, porque parece que elas estão sendo castigadas, né? E aí a gente fica arrastando aquela corrente, assim, né? Que parece que eu tô castigado, que a coisa não vai dar certo, que a coisa não vai passar, né? E a gente precisa ter muito foco, né? Que a pandemia, ela é um movimento, ela é um momento que vai ser transitório, né? E que as rotinas, elas mudam, né? A gente não tem como controlar situações, né? As mudanças, elas acontecem o tempo inteiro na nossa vida, e a gente tem que estar muito consciente disso, né? Que nem sempre as coisas vão ser exatamente como a gente planeja, como a gente quer, como a gente imagina. E quando a gente trabalha, né, em relação a entender que essa mudança faz parte do processo de qualquer pessoa, a gente começa também a entender, né, e conseguir ficar mais aliviado, né? E isso ajuda na concentração, ajuda na atenção e, né, vai ajudar também que a gente consiga ir produzir, que a gente consiga fazer aquilo que a gente precisa. E outra coisa também em relação à rotina, que as pessoas, por conta de ficarem em casa, elas acabam perdendo aquilo que é importante de se manter dentro de uma rotina, né? A questão dos horários, a questão de uma boa alimentação, a questão do autocuidado, a questão do lazer, né? A gente se sente mal, por exemplo, de sentar lá ver um Netflix. Até estava até agora assistindo, né? Falei, vou tirar a tarde para assistir. E é importante a gente manter o lazer, a gente manter a atividade física, a gente manter o sono, manter, porque o corpo da gente mantém-se como um relógio, né? Independente da mudança ou não da nossa rotina, o nosso corpo, né, ele é um reloginho biológico. O nosso intestino tem horário, o nosso estômago tem horário, o nosso sono tem horário. Se a gente começar a burlar o próprio corpo, ele também começa a burlar, né, a gente. Então, é importante Uhum. a gente não burlar essa rotina, né? Desde o trocar de roupa, do manter o mesmo horário de sono, do comer no horário, né? Tudo isso auxilia que a gente se mantenha orientado dentro desse período. Eu acho que muito do que você falou, assim, eu até vou falar a minha experiência, né? Quando a gente sente que você não está no controle de alguma coisa, a gente se tortura muito, né? E tanto assim, acho que na faculdade e na pós-graduação, muitas vezes as coisas fogem do nosso controle. E eu acho que isso que impacta tanto, assim, né? Na qualidade da saúde mental das pessoas, e às vezes você começa a sofrer sozinho, até que depois de um tempo isso se externaliza, né, de alguma maneira, algum sintoma físico, alguma dificuldade de dormir, alteração do intestino, tudo isso, né? E é muito bacana, assim, eu acho que essa dica que você deu ali de organizar a rotina, eu acho que serve muito, né, para o pessoal, assim, da graduação e da pós-graduação. Nesse Inclusive, sentido, pesquisa pode até falar. da NASA, ó, eu tô interrompendo, mas é a psicóloga da NASA, né? Esses dias eu estava até lendo e fazendo um comparativo, né? Porque a NASA, ela precisa trabalhar, né, os seus astronautas lá para que eles passem anos, né, fechados em um mesmo lugar, com as mesmas pessoas e com a mesma rotina, né? E sem possibilidade de retornar. Então, eles trabalham muito o confinamento com os astronautas, né? E eles batem muito isso, esses pontos, assim, né? Da importância de você manter a tua rotina saudável,
né? Eu sempre falo para o pessoal, assim, não é a questão, quando a gente fala rotina saudável, ai, só comer alface e dormir bem, fazer 20 quilômetros por dia, não é isso. Mas a gente manter ao máximo possível o nosso corpo funcionando harmonicamente, né? Então a gente ter um momento para descanso, a gente ter um momento para dormir bem, ter um momento para fazer uma refeição decente, porque a gente vê que na correria a gente vai quebrando isso, né? Deixa de dormir, deixa de comer, deixa de fazer outras coisas, o corpo vai começar a reclamar automaticamente, né? O que que ele vai mexer primeiro? Na parte emocional, né? Que é o que está ali por mais vulnerável, né? E a partir Uhum. disso a gente vai apresentando aí alguns outros problemas. Mas eles fizeram esse comparativo, né, com os astronautas, eles batem muito na tecla da importância de manter essa rotina, mas de também entender a importância do descanso, do lazer, do passatempo, né, de fazer alguma coisa prazerosa, de fazer coisas que você gosta, né, não se sentir culpado, né, deixa eu só voltar aqui, a Jaque falou, ninguém nos prepara para a pressão da universidade, e se a gente ficar dentro dessa panela de pressão, o tempo inteiro pensando prazo, problema, dia, cobrança, meu Deus, eu tinha que escrever, né? A gente precisa se organizar antes de tudo e pensar assim, o que que nós podemos entregar, né? E entregar bem feito, né? Claro que quando a gente adentra uma graduação, uma pós-graduação, a gente também está ali assumindo um compromisso, né? A gente não está obrigado. Eu brinco com os alunos, né? Ninguém está obrigado lá dentro. Alguns que estão, né? Que o pai manda fazer, ela paga e vai para a faculdade. Mas a maioria de nós escolheu aquilo. Então a gente tem que entender que existem coisas que vão ser precisas, né? Que a gente tem que ter obrigações que a gente vai ter que cumprir, vai ter prazos que a gente vai ter que cumprir, né? E que isso faz parte do processo. Eu sempre falo assim para os alunos, olhem pela parte boa, né? Do quanto que a gente aprende, do quanto que a gente está caminhando, de que você está cada vez chegando mais perto do que é o teu objetivo, né? Nem tudo é fácil, nem tudo é fácil, mas se a gente ficar pensando só naquilo que está difícil, a gente acaba deixando o processo muito pior mesmo. Né? Então, ter esse cuidado da gente saber ponderar também, né, os pontos positivos e negativos aí do processo acadêmico. A Barra está colocando, né? Graças a Deus, tem alguns professores que são anjos de verdade e nos ajudam e principalmente nos motivam para não desistirmos. Porque bem é isso mesmo, Bá. Às vezes na primeira pedrinha ali a gente acaba assim se menosprezando, né? Eu sempre falo que nós somos os piores inimigos porque tudo que é de pior que a gente coloca na nossa cabeça, somos nós mesmos que produzimos, né? Putz, então tirei uma nota baixa, não vou fazer nada, não consigo nada, né? Aí a ansiedade tende a catastrofizar a coisa, então a gente pensa tudo do pior, né? A gente se menospreza, a gente se sente inseguro e a gente tende a largar a mão mesmo, né? E é importante, às vezes, a gente ter esse reforço, né? Seja dos profissionais, de amigos. Ah, meu professor é um saco, né? O que que eu vou fazer? Ah, eu vou atrás de pessoas com que eu possa contar, né? Que vai ter profissional e profissional, professor e professores, orientadores e orientadores, né? Mas vai muito da gente entender que, né, o mestrado não se resume a uma pessoa, não se resume a um momento, né? É um processo que a gente precisa aproveitar o máximo que puder. Nesse sentido, eu tenho aqui duas perguntas, assim, ou duas situações. A primeira, agora tá, vamos dizer assim, quase todo mundo nessas aulas remotas, né? E assim, é difícil, eu recebo relatos de muitos alunos assim, professora, eu não tô aprendendo nada. Se presencial eu já não aprendia nada, desse jeito agora eu não tô aprendendo nada. E aí você fica, meu Deus, o que que eu tô fazendo de errado, né? E assim, o aluno falando isso, você sente que ele tá desestimulado. Opa! E a gente, né, não. E a Faz gente não, parte né, do... quer, faz parte da prática. E a gente quer estimular o aluno a participar, a entender assim, ó, você é capaz, organize a tua rotina. Então, minhas duas colocações quais as dicas, né, para a gente conseguir lidar bem com esse momento de aulas remotas? E no outro sentido, falando aí do orientador, do professor supervisor, né? Porque assim, tem gente, como a Bá falou ali, que tem orientadores que são anjos, que são muito colegas, que são incentivadores, né? E a gente sabe que tem gente que
por alguma situação, acaba que né, o santo orientador fica ali sempre meio tenso, né? Às vezes, né, a gente sabe de situações, assim, que cabe para o aluno, principalmente na pós, né, fazer atividades que não eram da sua alçada. Né? Ah, o orientador é muito rígido, ele não reconhece meu trabalho, ele não me valoriza, e ainda por cima ele me joga outras responsabilidades as quais eu não deveria arcar, mas que eu, como estudante, eu estou aqui, eu preciso aceitar isso, porque eu preciso dessa situação, né? Eu preciso me manter nesse espaço para eu conquistar alguma coisa lá na frente. Então, acho que. E aí? Como é que a gente faz? Então, primeiramente, pensando na aula remota, eu acredito que a grande dificuldade, né, isso já foi inclusive comprovado cientificamente, que a falta do contato físico e da leitura corporal, ela interfere muito na motivação, né? Então, você não ter contato físico com pessoas, você não conseguir olhar, você não conseguir ler o próprio movimento, né? A leitura corporal, ela é a primeira leitura de comunicação. Nossa comunicação se inicia pelo olhar, né? Pelo você se direcionar a alguém, você às vezes pegar, né? Passar a mão. Então isso é muito importante para que a gente se mantenha preso em uma aula, por exemplo, né? Tanto que a gente fala muito do professor, né? Aquele professor que fala baixinho, quase morrendo na sala, que as pessoas geralmente elas desligam rápido, né? Diferente daquele professor que vai para o meio da turma, que pega no aluno, que fala, né? Isso tem um impacto muito maior. E a aula remota, ela tira isso, né? Então, a necessidade, assim, a dificuldade de manter a atenção, ela é muito maior, né? Mas a gente precisa pensar formas de, então, poxa, se eu estou, né, saindo ali rápido, não estou conseguindo me concentrar, né? A gente começa a mapear aquilo que é da dificuldade e a gente começa a pensar meios para que aquilo seja melhorado. Por exemplo, eu perco muito a atenção. Mas às vezes você vê a pessoa tá lá no meio da sala, tá com a televisão ligada, tá com o celular na mão. Natural que ela não vai manter a atenção. Opa, vamos pensar meios que eu consiga manter a atenção. Para me manter motivada, eu preciso tomar um cafezinho lá junto. Né? A gente vai pensando em estratégias, acho que cada um, né, sabe, conhece formas de se manter preso a alguma coisa, e aí pode, né, e deve colocar isso em prática, né, pensando aí que de fato é diferente, mas é o que a gente vai ter para hoje, né, o cardápio do dia. E aí a gente É. precisa pensar então em formas, né, de que isso seja minimizar, né, os prejuízos, porque em contrapartida, eu tenho percebido que as pessoas elas têm, assim, por conta dessa falta na aula remota, elas têm buscado se informar e ler mais fora, né? Então, vários alunos já falar, sabe, que eu fiquei assim na aula, meio voei, e daí precisava responder uma atividade, fui lá e achei um artigo super legal, e daí vim animado mostrando, né, o material que tinha encontrado. Então, isso também movimentou, de certa forma, as pessoas, né? Mas Uhum. buscar, assim, se organizar, né? Um ambiente confortável, uma postura confortável, né? Sentar numa cadeira confortável, luz que ajude, né? Tudo isso auxilia que a Não gente deitado mantenha. na cama, né? Não, Coberto deita. ali, porque vem, dorme. Eu até estava brincando, né? Que tem aluno assim que a gente às vezes desliga a câmera sem querer e tá lá o aluno deitado com o pijama. Gente, o corpo, né? Nesse frio ainda, a gente tá ali deitadão. Aí, claro que vai dar sono, claro que você vai já voar, né? Vai sair daquela aula, você não vai prestar atenção. Então, tentar controlar o ambiente, né? Para que a gente consiga ter um melhor aproveitamento. Né? A gente entende assim, é remoto, então eu faço de qualquer jeito. Não preciso fazer de qualquer jeito, não devo fazer de qualquer jeito, né? O meu trabalho ele tem que ser o mesmo remotamente ou presencialmente. Né? E em relação à dificuldade, né, com professores, com orientadores, acho que o primeiro ponto é sempre do diálogo, né? As pessoas, elas são diferentes, são muito diferentes. As pessoas não concordam, as pessoas pensam de uma forma, fazem de uma forma diferente, fazem. Mas se a gente não chegar a um ponto, assim, que seja bom para todo mundo, a gente vai viver uma situação e uma relação de estresse. Né? Então, sempre conversar com o orientador, né? Sempre falar se você não está
confortável, mesmo que ele não faça nada, mas pelo menos você coloca o teu ponto de vista, né? O que a gente tem deixado muito é a questão do diálogo de lado, né? E as pessoas acham que se elas falam algo que desagrada o outro, isso é ruim. E não é, né? A nossa comunicação, ela não é bem feita quando a gente só fala coisa boa um para o outro. Às vezes eu preciso falar algumas coisas que não são tão legais, mas que são importantes de serem ditas, né? Porque se elas não forem ditas, a gente às vezes vai criando uma tensão muito maior. E é um casamento, né? Quando a gente tem um orientador, quando a gente tem um professor, é um casamento que você vai ter aí até o final da sua graduação, É, da sua pós. Então, se você não tiver um relacionamento ao máximo aberto, né, e que você consiga pelo menos ser honesto, né, mesmo que para falar assim, olha, eu não concordo com esse jeito de ser, nem que eu tenha que fazer o que você quer, mas eu não concordo, né? Às vezes a gente também consegue viver em uma relação muito mais tranquila. eu É, acho que assim, pode falar. nossa, eu ia falar exatamente o que a Jaque colocou ali, né? Que a gente, quando casa ali com o orientador, seja no TCC, no mestrado, no doutorado, enfim, a gente quer impressionar, né? Eu quero mostrar o meu trabalho bem feito. Eu não quero que ele pense assim, nossa, esse aluno não sabe escrever, não sabe procurar artigo, não consegue discutir o tema comigo. E assim, às vezes quando a gente vai comentar isso, né, tem muita gente que tem dificuldade de não levar para o lado pessoal, né? Hum, Convivi com muitos colegas na pós-graduação que às vezes interpretavam um comentário, uma crítica ao trabalho, como uma crítica pessoal. E isso impacta muito, né? Eu acho que as pessoas sofrem muito com isso, de não conseguir separar, assim, né? A crítica é, pessoal de uma crítica ao trabalho. e se a gente está trabalhando, se a gente está oferecendo, né, o nosso trabalho, a gente está passível a críticas, né? As pessoas podem não concordar, mas não quer dizer que também aquilo não é bom, né? Mas às vezes são orientações, né? São críticas que inclusive servem, né, como um incentivo para que o negócio fique melhor ainda, né? Então é bem isso mesmo, de não levar para o pessoal, né? Como a gente trabalha dentro de um protocolo, de uma burocracia muito grande, que é a questão do mestrado e do doutorado, a gente já tem que estar entrando sabendo disso, né? Que vai existir prazos apertados, que a gente vai ter que produzir, que a gente, né, infelizmente se mantém aí numa CAPES e tudo mais por números, né? Não é o ideal, mas é o que temos para hoje, né? E é que a gente precisa entrar nesse barco, sabe? Vamos então nesse barcão, mas vamos de uma maneira que a gente consiga, né, trabalhar da melhor forma possível, porque, assim, não existe um processo acadêmico ou de pós-graduação, né, que seja fácil, não existe, né, não existe nenhum processo de formação. Para você virar uma mãe não é fácil, para você virar uma pessoa casada não é fácil, para você mudar de uma cidade não é fácil, para você mudar de um emprego, nenhum processo é fácil, né? Mas aí vai da gente também se organizar para que ele seja tranquilo, né? Porque ele é Uhum. necessário, né? Não tem como eu vou querer ser doutora e vou ser doutora, né? Eu preciso também pagar um preço por isso, né? E existe, assim, né, dentro dessa situação, eu até percebo, às vezes, muita competitividade entre os alunos, assim, porque sempre tem as panelinhas de afinidades, né? Então, aquela menina lá tirou 9,5 na prova e eu tirei 9,2. Nossa, mas eu queria tanto ter tirado 9,5. E aí eu fico ali, né? Por que que eu não tirei 9,5? Ou então, você tá num ambiente já mais na pós, né? Num laboratório. Então você convive ali com todos os orientados, né? E assim, tem gente que tem. Cada um é uma coisa, né? Um ser individual ali, né? Com a seu humor, a sua maneira de trabalho. E às vezes tem pessoas que entram no ambiente e iluminam, assim, né? O ambiente se torna agradável. Mas a gente, vamos concordar que tem alguns grupos, assim, que chega aquele colega e que puxa a tua energia, né? Entra com uma coisa negativa, que chega até, parece que quer te sabotar ali. E como é que a gente vai lidar com isso, né? Nesse ambiente, assim? Como é que a competitividade, todo mundo, a gente não fala, não, né? É algo assim meio que velado. Eu não falo, mas eu tô lá.
competindo. Uhum. E, né, se eu falar assim, eu nunca tentei ir melhor do que outra pessoa, é natural, acho que do ser humano, né, talvez, Uhum. imagino que seja. E aí, né, o que a gente vai nesse meio? Como é que a gente tenta sair bem resolvido disso? A competitividade, ela é uma questão bem interessante, né? E algumas pessoas têm isso muito aflorado, né? Algumas personalidades, né? Algumas pessoas, elas entendem a vida como uma eterna competição, né? Então a gente vai conhecer pessoas competitivas em qualquer ambiente, né? Isso a gente tem que ter muito claro. Assim como a gente vai ter pessoas muito passivas, pessoas muito explosivas, né? Dentro de qualquer ambiente aí que a gente compartilhe. E a competitividade ela acaba criando, né, esse mal-estar, mas é acolher essa pessoa no sentido de que ela entenda que aqui, ali não é o lugar de competitividade, né? Que aquele é um lugar onde está todo mundo aprendendo, onde está todo mundo no mesmo barco, e é uma coisa que eu sempre falo. Para bons profissionais, sempre as portas estarão abertas, né? Então, se todo mundo for bom ali, todo mundo vai sair empregado. Né? Se todo mundo for ruim, todo mundo vai ficar lá depois choramingando, porque vai, né, não consegue se encaixar em nada. Então, eu acredito que é uma cultura, né, que a gente percebe que as pessoas incentivam isso de seja o melhor, não precise de ninguém, né? É bem da coisa ocidental, né? Porque no Oriente a gente vê assim muito mais o que você vai fazer para servir a sua sociedade, o seu grupo, o seu lugar, e aqui não, né? Inclusive a gente, mulher, né? Ai, não dependa de ninguém, seja independente, né? Faça tudo sozinho. Pera lá, nós não vivemos ninguém sozinho, a gente precisa dos outros, a gente precisa trocar, a gente precisa depender das pessoas e tá tudo certo, né? Então a competitividade ela vem muito disso, né? Da pessoa ela ter um lugar ao sol, como se tivesse um lugar ao sol, né? Mas o lugar ao sol tá para todo mundo, o sol tá para, né? Qualquer pessoa aí que Uhum, se disponha a buscá-lo, né? E acho que isso tem que estar muito bem trabalhado, né? Por mais que as pessoas acreditem que às vezes, eu tenho que me sobressair, eu tenho que me destacar, aos poucos a gente vai assim, né? Aqui ninguém está preocupado com isso, né? E aos poucos isso também vai uhum, se amenizando. Mas entender que esse tipo de pessoa vai ter em qualquer lugar, né? Pessoas competitivas, elas são um pouco mais difíceis, né, de lidar. Aquela pessoa assim, eu comprei um carro, eu comprei dois. Eu fui viajar, eu já fui para esse lugar e nem gostei, né? Aquela pessoa que sempre vai ter, mas isso é da ordem uhum, pessoa, né? Um problema dela com ela mesma. Então, é pra gente verdade. dar isso para nós também. Uhum. E uma coisa que acontece muito, eu acho que às vezes lidar com as frustrações. Porque a gente entra numa situação assim super empolgado. Nossa, eu vou dominar o mundo, eu vou construir a nave que vai chegar na Lua de novo. E às vezes o que você consegue construir é um barquinho de papel. Né? E mesmo assim, esse barquinho de papel ele é importante, né? Ele vai dar uma contribuição assim científica, acadêmica, ou que seja, né, etapa da tua formação. E assim, né, dentro de vários artigos, e eu acompanhei algumas reuniões acadêmicas que falavam sobre essa saúde mental, a principal reclamação sempre é a frustração. Né? Você não conseguir lidar com um resultado negativo ou um resultado não esperado. E como é que você pensa, assim, você como psicóloga, que orientação você daria, assim, para enfrentar essas frustrações? Uhum. Como a gente estava conversando ali no início, né? A gente foi treinado, né, culturalmente aí para ser sempre o melhor, para entregar o melhor, né? Para ter aquilo que a gente entende como ideal, né? Seja pessoalmente, socialmente, culturalmente, profissionalmente, né? Sempre quando a gente vai almejar coisas, a gente almeja o ideal, né? O namorado ideal, o casamento ideal, o carro ideal, o emprego ideal. E não existe nada ideal, né? Existem coisas Uhum, reais, o carro real, o casamento real, a graduação real. E quando a gente percebe, né, que
frustrações elas vão fazer parte desse processo, né, que as coisas não vão e não devem sair exatamente como a gente pensa, porque o mundo não depende da nossa boa vontade, né, e do meu jeito de pensar. Ele depende do jeito de pensar de várias pessoas. E entender que o processo, né, de trabalhar com aquilo que não era o esperado é comum, né? É difícil, é raro quando as coisas saem como a gente imaginava. Né? Eu sempre pergunto assim, há 5 anos atrás a gente pensava estar aqui nesse momento como a gente está agora? Nunca, Pois é. né? Ela dá um looping aí, e acho que de todo mundo, né? Não precisa nem de muitos anos para que as mudanças No aconteçam. carnaval ninguém imaginava que a gente ia estar aqui agora, todo mundo confinado em casa. E olha o quanto de plano que todo mundo fez, né? Hoje eu ainda estava brincando com algumas amigas minhas, assim, que né, uma estava reclamando, eu falei, nossa, né? Que bom que fosse só a tua reclamação e só tivesse ruim para você. Tá ruim para todo mundo. Para todo mundo tá muito ruim, né? Para algumas pessoas, pior ainda. E tamo aí, né, gente? A frustração, a decepção, né, a raiva, as coisas mal planejadas, né, as tragédias, elas vão fazer parte da vida de qualquer pessoa. Não vai ser a primeira pandemia, não vai ser a última, né? Novas gerações vão sofrer aquilo que está todo mundo sofrendo agora, né? Mas a frustração ela é algo que faz parte do nosso processo, né? E quanto mais a gente se frustra, mais também a gente se prepara, né? Porque depois quando a gente vê assim, putz, no primeiro momento aquilo aconteceu, eu não esperava, né? Eu entro em pânico, fico lá bem louco. E depois quando eu percebo que não era tanto, né? Continuo viva, continuo fazendo, meu namorado continua andando, meu namorado continua andando, pego o canudo, né? Aí eu percebo que não se limitava àquele momento onde as coisas Uhum. errado, né? Porque ao mesmo tempo que coisas dão errado, que coisas saem do nosso planejamento, algumas coisas muito legais acontecem sem que a gente nem tenha planejado, né? Então, acho que é um processo de aceitar, né? Esse caminhar, né? Com pedras, mas também Uhum. com coisas muito boas, né? Que também são surpresas, às vezes que a gente não espera, que não planeja, mas que acontece. Tudo é aprendizado, né? Eu coloquei isso como meu lema, assim, durante a pós-graduação. Tudo é aprendizado. Então, você sai, às vezes você sai de casa, vai morar sozinho, ou você continua morando né, com seus pais, ou vai dividir o apartamento, ou mesmo, enfim, né? Tudo é um aprendizado. Então, você perceber no final que você, nossa, eu saí vivo, eu sobrevivi, eu acho que isso já é um mérito legal, né? Eu acho que a gente sempre costuma ver assim a coisa, o físico, né? Aquela olhar, o concreto. Só que tudo que você passou ali, eu imagino e eu tento ver que foi válido, né? Assim, mesmo a experiência ruim, a gente tem que tentar tirar o negócio bom da coisa. Porque não, se a vida fosse só de perfeições, que graça teria, né? Ninguém ia É, buscar o melhor, porque já todo mundo já teria, né? E eu acho que e a gente tem que tentar levar isso para nossa vida acadêmica também, né? sim, e não seria o melhor, né? Porque daí seria mais do mesmo, assim, Exato. quando a coisa ela tem um processo, assim, eu vejo pelo fim do mestrado, aquela sensação do alívio, ela é melhor do que terminar, né? Do que você de fato É. virar um. Porque você olha, meu Deus, olha, tudo que eu fiz, né, nesses 2 anos, poxa vida, cheguei aqui, né? Isso te dá até um up a mais, né? Uhum. Por você começa a perceber quanta coisa que você passou difícil, quanto perrengue, quanta coisa que você, né, sofreu nessa caminhada. A Viviane está colocando ali, né? Olha aí, 16 anos, e se for olhar quanto perrengue, né, que no sair Sim. novinha de casa, poxa vida, se as coisas fossem fáceis, talvez elas não tivessem o mesmo valor que elas têm nesse Uhum. momento, né? Porque quando é aquela É coisa como suave, se É como se girasse uma chavinha, assim, né? Você exatamente, escreveu lá, conferiu a última referência do teu trabalho. Nossa, tá pronto. Parece que aquele elefante foi caminhar em outro lugar. Né? É exatamente. muito, é muito prazerosa a sensação de dever cumprido, assim, né?
E ainda para nossa área em comum, aí a gente sabe, né, que tem o sistema límbico, aí, que é o sistema da recompensa. O nosso cérebro, ele trabalha com a recompensa, né? Ah, não, Aham. a gente fica esperando, né? Dopamina, dopamina, dopamina. Exatamente, né? Então, isso é prazeroso, né? Depois, poxa vida, você se lascou um monte lá, mas conseguiu, né? Isso dá até um up. Então, assim, dificuldades que fazem parte do processo, né? Dentro da academia, principalmente, porque é um momento que dobra, né? A questão a necessidade de se organizar temporalmente, né? A necessidade de você sair da tua zona do conforto, de você ler mais, de você estudar mais, de você se relacionar com pessoas que às vezes você não tem tanta afinidade, né? Então tudo isso soma, né? Num processo aí que poderia ser penoso, e é penoso, mas que ele não é só penoso, né? Ele tem seus ganhos, né? Também. Uhum. E assim, eu tirei todas as minhas dúvidas, muitas delas pessoais, confesso. E assim, agora eu penso que para a gente já ir encaminhando para o fim, que dicas você poderia tentar trazer para os alunos, tanto aluno de graduação, aluno de pós, ou não tem nada a ver com isso? Sou uma pessoa que me interessei pelo tema aqui, saúde mental. Como que eu estimulo a minha, né? O que que eu tenho que fazer para a minha ficar boa? Então vamos lá. Eu sempre pergunto nas palestras que eu faço, né? Se tomaram a vacina da saúde mental, o povo fala, não, tá louca. Saúde mental. Eu falei, não tomaram? Eu falei, meu Deus, então ninguém tá livre, né? De ficar bem doidão aí. Mas não tem problema, né? A gente vai ficar doidão, às vezes a gente vai ficar triste, a gente vai ficar ansioso, vai ficar estressado e tá tudo certo, né, gente? Somos seres humanos aí que fomos feitos, inclusive, para isso. Mas dicas, né, de saúde mental, a primeira delas é a gente cuidar da nossa casa, né, que é o nosso corpo. Então, por mais que a gente ache que a saúde mental é uma coisa muito fora, muito desligada, né, da nossa saúde no geral, tá tudo totalmente interligado, né? Eu sempre brinco assim do intestino, né? A gente não dá muita bola pro intestino, o intestino que produz 90, 70, você vai saber melhor que eu, 70, 90% da serotonina nossa, né? É boa Uhum. parte, fala que é a nossa segunda cabeça, né? A gente Tanto tem que um dá cérebro no intestino, né? Tem o dois, né? sistema nervoso entérico. Exatamente. E se dá, a gente já fica nervoso, já dá o piriri, né? Normal. Ou sai É viajar, verdade. ou dá o piriri, ou não faz mais nada, né? Fica enfesado. O termo enfesado, inclusive, vem disso. E, e a gente tem que entender que tá tudo interligado, né? As nossas emoções, elas vão descarregando coisas aí no nosso corpo, né? E a nossa relação com as nossas células, ela precisa ser muito harmônica, né? Então, a primeira coisa sempre, gente, sono e alimentação, né? Não boicotem o sono de vocês, a alimentação de vocês. Hoje a gente tem um estilo de vida que boicota, né, o sono. Parece que você descansar, você dormir, é você ser preguiçoso, vadio, né? E não, dormir 5 a 8 horas por dia é lei, né? O nosso organismo precisa desse sono para ele conseguir trabalhar direito, né? É a mesma coisa da alimentação. Não é, não pode comer Burger King. Não, não é isso, né? Às vezes é até bom e é importante para a saúde mental, quando está com muita vontade de comer uma gordice, comer, mas sempre comer com consciência, né? Fazer coisas com Uhum. eu estou tomando banho, eu estou tomando banho. Se eu vou dormir, eu vou programar e vou pensar que eu estou indo para minha cama para deitar e descansar. A gente deita, leva o boleto, leva o problema, leva o Datena, leva todo mundo junto para dormir. Não dorme direito, né? Leva o orientador, leva o prazo, daí deita lá na cama, não tem espaço para dormir bem, porque daí tá o prazo, tá o boleto, tá tudo junto, né? Tá tudo E a gente junto. boicota, né, gente? Nossa, as pessoas, ai, nossa, se der tempo eu descanso, se der tempo eu vou dormir. Não é dar tempo, você tem que achar tempo para isso. Isso é o básico, é o feijãozão com arroz da saúde mental. O que você, né, além disso, precisa pensar é no bem-estar físico, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Tanto a gente fica parado, começa a aparecer doença. Eu sou uma, né? Fiquei sedentária, 2 palitos para desregular tudo. E Ele acha a doença. acho Ele caça, doenças. pega no ar. E aí, né, o nosso corpo ele vai começar a se comportar de uma maneira muito diferente quando a gente tem
né, comportamentos aí muito sedentários. Mas assim, gente, atividade física não é o que está na moda, né? Ai, nossa, todo mundo falando do CrossFit, vou lá fazer CrossFit, odeia, daí fico lá, ai, que raiva, que droga, tô aqui nesse saco, ai, não vejo a hora. É uma hora inteira que você ficou se estressando, que você não aproveitou nada, isso não é saúde mental. Buscar atividades que sejam prazerosas para vocês, né? A gente fica muito naquela atividade física que fica suando igual um cavalo, não é isso, né? A própria yoga, a meditação, uma caminhada, né? São várias outras atividades que também ajudam o corpo a se manter em movimento, né? Que às vezes é o que a gente se encaixa melhor. Ah, eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de correr, eu adoro correr na rua, se me colocarem numa academia eu não gosto, então a gente tem que buscar o que a gente se identifica, né? Não ir com a massa. E outra coisa Uhum. também é o bem-estar espiritual, né? Que a gente não fala muito, tem falado agora, né, as novas pesquisas, mas não relacionado à religião, mas relacionado à nossa essência mesmo, aquilo que a gente acredita, né, por que que eu tô aqui, qual que é, né, a minha visão de vida, da minha existência, né, me conectar comigo mesmo, com aquilo que eu acredito, né, com aquilo que me direciona. A fé, ela é uma forma que a gente tem de expressar, né, mas é uma das formas, né, mas o espírito, ele é muito importante, porque é a nossa essência, né, enquanto ser humano, é a nossa consciência, o nosso contato consigo. E sempre viver o que é a maior dádiva nossa, né, gente, que é o presente. A gente tende a viver muito no futuro, né, que é a ansiedade, ou no passado, que é a depressão, né? A gente nunca está no ponto que, de fato, a gente tem poder de controle, de mudança e de transformação, que é o presente, né? O que eu estou fazendo nesse momento. Então, se eu me disponho a fazer coisas, mesmo que sejam desagradáveis, entender que aquele é o momento que eu vou precisar fazer aquilo. E fazer com afeto, né? O afeto, ele é muito revolucionário, assim, né? A gente da psicologia sempre fala. Então, mesmo que eu vou fazer uma atividade que eu não gosto, por exemplo, limpar a casa, né? Mas entender que aquilo é um momento importante, o impacto daquilo, né? No que eu estou fazendo. Ah, vou lá, que saco, tem que assistir a aula. Mas entender a importância daquela aula, né, entender que aquilo faz parte de um processo muito maior, que é né, a busca aí do doutorado, do mestrado, da graduação. Então a gente começa a acolher as coisas e vivenciá-las de uma forma muito mais ampla, né? Porque a gente trabalha muito mais no consciente do que no modo automático. Hoje a gente vive no modo automático, né? A gente faz as coisas toda atropelada, com pressa de coisas que a gente nem sabe, né? Esses dias, não sei quem falou, nossa, eu tava com pressa. Eu falei, mas estava com pressa para quê? Ai, não sei, mas eu tava com pressa. Né? Tava até rolando esses dias vídeo aí na internet, todo mundo falando da pressa, né? E é bem isso, gente. A gente tem pressa de coisas que não existem, né? Então, vamos, né, pensar aí no nosso bem. Se a gente não se propor a esse cuidado conosco, ninguém vai fazer isso por nós. Né? Então, é um compromisso que a gente assume, né? As mudanças da minha vida, as escolhas da minha vida, né? O rumo que ela está tomando, aquilo que eu escolho para mim, que eu escolho deixar de lado, é sempre meu, né? Que a gente fala de locus interno. As responsabilidades da minha vida são minhas e de mais ninguém. O que a gente vê hoje? Ah, mas o professor é muito ruim. Ah, mas o doutorado é muito difícil. Ai, mas a vida é muito nananã. Ai, meu trabalho é muito difícil. As pessoas do meu trabalho são muito ruim. A vida é ruim, menos ela, né? Ela tá tudo certo e o mundo que tá desorganizado. Não, a gente precisa se adaptar ao mundo. O mundo não vai mudar, né? A gente que vai precisar mudar a nossa percepção sobre ele, né? Então tem esse entendimento que a forma como eu me relaciono com fora que é o que me determina, né? Então, como eu estou me relacionando com tudo que está, né, compondo aí a minha vida hoje, né? Então, ter essa consciência mesmo, né? Como é a minha relação com o meu trabalho, com o meu mestrado, com o meu doutorado, com as pessoas que me rodeiam, né? Com o meu autocuidado, comigo mesma, né? As pessoas, é ruim ficar sozinha. Não deveria. Não deveria ser ruim ficar sozinho, deveria ser excelente, né? Nós deveríamos ser a nossa melhor companhia, né? Então, se esforcem, vejam o que vocês podem fazer para vocês serem essa melhor companhia, né? Porque a dica da saúde mental é essa, né? A gente conseguir
ter essa relação saudável conosco mesmo, com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Tá Ai, falei joia. bastante. Não, mas eu adorei. Eu acho que eu gosto de falar desse tema. Eu acho que é uma coisa que acho que a gente deveria ter uma oportunidade de falar sobre isso em em todos os momentos, em todas as profissões, em todos os ambientes. Porque, como você falou, é o mal do século e, enfim, né? Mal do milênio, quem sabe. Quem nunca teve uma experiência frustrante, assim, que te deixou muito para baixo? Quem nunca lidou com uma sensação, uma crise de ansiedade, né? Não necessariamente tendo ela como, né, é uma doença, assim, mas a gente precisa saber isso. E a gente nunca dá muita bola para a saúde mental, né? A gente pensa muito na saúde física ali, meu coração, meus rins, meu fígado, meu cérebro. Mas e a minha saúde mental, aquela que teoricamente eu não vejo, fica como, né? E às vezes é essa que eu não vejo que tá lá mexendo no meu coração, no meu rim, né? E achei muito bacana, assim, da minha parte, como eu falei no começo, é uma pessoa muito especializada para falar sobre isso e ainda mais é minha amiga. É muito legal isso da gente ter amigas, mulheres tão poderosas assim, tão empoderadas para falar desse assunto. E eu quero agradecer você ter aceitado esse meu convite, assim, para mim foi um desafio aqui me expor nesse primeiro momento. É, e fiquei muito feliz de você ter aceitado e acho que parceria é isso. E obrigada às pessoas que acompanharam. Eu espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para ajudar cada um ali a se conhecer melhor, a viver melhor com o seu eu. E acho que a gente prepara mais temas bacanas para frente. Sempre que tiverem sugestões, pode mandar para a gente. E obrigada, Camila. Obrigada Obrigada pelo convite, pelas sábias excelente palavras. iniciativa aí. Agradecer o pessoal que está online, as mães, os colegas nossos É, aí, Lu, Viviane, pessoal, André também. a Agradecer. Débora, E, a gente, eu vou, se Eliane. quiserem conversar de saúde mental, fique à vontade aí, porque né, fico à disposição.